Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará. Você crê nisso na sua vida? Que o Senhor teu Deus te acompanhará e lutará por você. Você acredita que o Senhor luta por você contra os seus inimigos para dar vitória a vocês? Amém? Então veja, o título da palavra dessa noite, se é que a gente pode dizer assim, é: a conexão com Deus garante a vitória. Por quê? Porque o Senhor, o seu Deus, te acompanhará, lutará por você, Ele te dará vitória. A conexão com Deus garante a vitória, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Deus te quer vencedor, por isso Ele te quer conectado com Ele. Deus te quer uma pessoa vitoriosa, bem-sucedida em todas as áreas. Porque não adianta ser bem-sucedido na família, tendo filhos e uma família feliz, mas ser fracassado como pessoa e se sentir uma pessoa derrotada em outras áreas. Deus quer você, obrigado, Caio. Deus quer você inteiro, completo, realizado em todas as áreas. Em todas as áreas, Deus te quer integralmente feliz. Não adianta, por outro lado, você ter a sua felicidade completa na sua vida profissional e ter uma família destruída. Não adianta você ter felicidade na família, ter felicidade no trabalho e ter uma tragédia na sua saúde. O que Deus quer? Deus quer te dar vitória completa em todas as áreas da sua vida, para que você viva bem, para que você vá nesta vida feliz, de fé em fé e de glória em glória. Somos potencialmente antagônicos à teologia da prosperidade, que prega uma espécie de fé que não abre possibilidade de fracassos. Não é disso que estamos falando. Mas quando falamos de sucesso e de fracasso, falamos a partir da nossa perspectiva, porque a partir do momento que você crê que Deus está no controle da sua vida, que Deus controla todas as coisas, não há fracasso debaixo do controle de Deus. Nós nos sentimos fracassados porque estabelecemos planos, metas, alvos, objetivos, desafios que desafiamos a nós mesmos e questões que travamos nelas para poder resolver, e as coisas não acontecem da maneira como que a gente queira ou queria que acontecesse. Por isso é preciso, como cantamos aqui nessa noite, é preciso que a gente se renda. Toma-me, rendido estou. Nós precisamos nos render ao Senhor, porque a partir da rendição e do entendimento que Ele, Deus, é quem está no controle, você precisa se render. Você precisa perder, abrir mão. A Bíblia diz então que todo aquele que morre recebe a vida e a vida eterna. Todo aquele que abre mão receberá ainda nesta vida. É o que diz a palavra do Senhor. E quando falamos de Jesus Cristo nos dar a vida eterna, a gente precisa entender o que é a eternidade. Eu vou repetir isso para você insistentemente. Eternidade é algo que não acaba, mas é algo também que não começa. Ele é eterno. Ou seja, não existe um fim definido, mas também não existe um início definido. Concordam comigo? É eterno. Infinito é aquilo que começa e não tem fim. Agora, eterno, não se conhece o começo e não se conhece o fim, por isso é eterno. Muda a dimensão do entendimento a respeito do tempo. Por isso que cantamos que Deus é eterno, Ele é grande, Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. E o que Ele é? Ele é todo o tempo, que foge ao nosso controle. A vida eterna, quando ela começa? Quando ela vai se estabelecer? Eu creio de todo o meu coração que a vida eterna que Deus lançou sobre a nossa vida começa aqui e agora, aqui nesta terra, neste tempo, neste mundo, do jeitinho que nós somos. Agora, as suas infelicidades, as suas reclamações, as suas insatisfações, as suas murmurações, a sua falta de render-se a Deus te rouba o privilégio de viver alegre, de viver leve.
Aí você vive o tempo todo se sentindo prejudicado, o tempo todo querendo o que não tem, buscando ser o que não é, querendo alcançar o que ainda não alcançou, e vive nessa vida o tempo todo como se tivesse uma grande dívida a lhe ser paga, ou querendo chegar em algum lugar. Já parou para pensar que tudo o que você precisa é render-se ao Senhor, dar uma respirada, e Ele vai te levar a águas tranquilas, a águas de descanso, porque o Senhor é o seu pastor e Ele não vai deixar você sentir falta de coisa alguma. O Senhor se alia a nós para nos dar vitória, e a primeira vitória que o Senhor nos dá é contra o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6, está escrito o seguinte, por favor Alice, Romanos capítulo 6, versículo 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Posso ouvir um amém, queridos? Não somos mais escravos do pecado. Tem gente que peca porque nem quer pecar, mas porque é induzido, vai na onda, vai fazendo, vai se autodestruindo, fica viciado, fica preso a um prazer, seja ele sexual, seja ele de uma droga, seja ele de uma bebida, seja ele de um sentimento, fica preso. A Bíblia fala que Jesus Cristo destruiu a tua prisão para que você seja livre da escravidão do pecado. Você é livre. Você pode cantar: eu sou livre, 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 livre. Nós temos o direito de experimentar sabores desta vida. Nós temos o direito de experimentar prazeres desta vida e não sermos escravos de nenhum pecado. É direito nosso, conquistado em Cristo Jesus. É direito conquistado na cruz do Calvário. Ele, o Senhor, luta as nossas guerras. Agora, a grande dificuldade que nós temos é de compreender, é de entender, é de perceber a vida eterna, é de alguma maneira acompanhar que a vida eterna, ela não acaba com o nosso tempo aqui, e que a Bíblia então ela nos orienta a sermos um tipo de gente que fica atento às questões da vida eterna. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela não vai nos destruir, pelo contrário, ela servirá a um propósito, produzirá em nós um peso da glória de Deus, um peso da eternidade de Deus em nossas vidas. Então veja, a primeira coisa que eu quero te dizer é que a conexão com Deus te garante vitória contra o pecado. O pecado fica sem poder na sua vida. O pecado não vai ter a força que ele tem na vida de outros, se você estiver em conexão com Deus. Não vai ter essa força na sua vida. A partir do momento que você toma um remedinho, e aquela droga, aquele remédio, não é, Lívia? Lívia é farmacêutica, há o encaixe, não é isso? Porque tem o formato da molécula que se encaixa. Quando o remédio se encaixa na molécula e há aquela coisa linda da química dentro de nós, o corpo ele recebe um fortalecimento, e o remédio nos ajuda a nós ficarmos protegidos, ou até mesmo a curar alguma enfermidade. Às vezes tomamos uma vacina para nos proteger de alguma coisa e criar em nós imunidade. A Bíblia então diz que quando nós estamos conectados com Deus, e o Senhor luta as nossas vitórias, o Senhor luta as nossas batalhas, para Ele nos dar as nossas vitórias. Logo, nós somos imunes ao poder do pecado. O pecado não terá domínio sobre a sua vida. Por quê? Porque você está debaixo da graça. O inimigo vai querer dizer para você que você é escravo. É mentira. Não acredite em mentiras. Você pode. Você tem autoridade, você tem o poder de dizer não ao pecado. E a vitória sobre o pecado vai te dar condições de você andar na luz. A Bíblia fala que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. João capítulo 3, verso de número 21. João 3, 21. Está escrito: quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus.
Quem pratica a verdade, quem é livre do poder do pecado, não tem problema de se aparecer, não tem problema de ser, de alguma forma, perder a sua privacidade. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, em um sepultamento que eu fui, depois aqui do culto da manhã, e ele estava falando que ele tem um sistema na casa dele, e ele trabalha nessa área de TI. Na verdade, está fazendo um mestrado no IME ou no ITA, não lembro bem, mas é um desses mestrados bem qualificados ou bem vistos, IME, Militar de Engenharia. E ele está trabalhando em inteligência artificial, e ele falou que tem a casa dele, que é uma casa toda... Qual o nome que dá agora, que você fala, ela vai respondendo? Casa inteligente, né? Essa casa conectada. E eu falei, mas você não tem assim alguma preocupação de perder a privacidade? Ele falou, isso de fato acontece. Mas eu não tenho o que esconder. Eu não tenho problema que as pessoas ouçam o que eu tenho que falar. Como é bom quando a gente não tem segredos, não é, queridos? Como é bom ser livre. O pecado faz com que você fique preso a segredos. Aquele que pratica a verdade, aquele que está em Jesus, vem para a luz, não tem problema nenhum que vejam o que você está fazendo. Por quê? Porque é livre e tudo que faz é por intermédio de Deus. O Senhor te chama para que você seja livre do pecado, para parar de se esconder. Outro dia, pastor Lúcio usou uma expressão aqui que eu achei fantástica, e ele falou que a mentira ela precisa ser revalidada, ser repetida, ela precisa ser revivida o tempo todo. A mentira, você tem que se preocupar para que ela se estabeleça. A verdade não, simplesmente você fala e não precisa se preocupar com aquilo, não precisa guardar aquilo na sua cabeça. Veja, a vitória que Deus nos dá através da cruz de Cristo te faz vencer o pecado, te dá condições de você estar na luz. Agora Alice, João, capítulo 1, versículo 7, a vitória sobre o pecado vai dar condições a você de tomar parte ativa na luta contra o pecado. Porque também tem aquele tipo de gente que fala, bom, se Deus vai lutar por mim, eu não vou fazer nada. Não faz nada só para tu ver como é que vai acontecer contigo. A Bíblia diz que você tem uma responsabilidade na sua vida. Você deve fugir do pecado. Você deve lutar contra o pecado. Você deve abrir mão do pecado. Qual o nome que a Bíblia diz isso? Diz para isso, se alguém quiser vir a mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Muita gente fica preso no preço que paga de negar a si mesmo, e fica preso no preço que paga de tomar a sua cruz, mas se esquece que seguir a Jesus é andar na luz e ser livre. Seguir a Jesus é ter vida eterna, e seguir a Jesus é saber que Jesus veio para testificar a respeito da luz, a fim de que por meio dele, Jesus Cristo, todos os homens crescem. Veja, se você entende que Jesus está na luz, se você entende que você foi chamado para viver na luz, se você entende que você foi liberto do poder do pecado, não tem uma força tão poderosa que você diz para mim assim, pastor, eu não consigo ficar livre disso. Não tem isso, não existe isso. Jesus diz que Ele te empodera, Ele te capacita, Ele te dá autoridade para que você seja livre do pecado, viva na luz e para que você possa crer no nome de Jesus Cristo. Você e todos os homens. A primeira coisa que eu quero te falar nessa noite é que a conexão com Deus garante a vitória sobre o pecado. Você não ficará preso a nada. Ainda, segundo ponto, João capítulo 8, versículo 44. A vitória que Deus luta a guerra por nós e Ele nos dá. A vitória que Deus se preocupa em estar do nosso lado para nos dar é contra Satanás, o mentiroso. João 8,44 fala: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Isso Jesus estava falando para um grupo de pessoas que não criam em Jesus como o Messias e ainda, de alguma maneira, buscavam achar em Jesus uma falha, um erro, um pecado, um mal, para que pudessem desmoralizar o Filho de Deus como o Filho de Deus. Então Jesus fala: olha, vocês querem realizar o desejo do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Sabe por quê?
pois não há verdade nele. Bem, se Satanás não se apega à verdade, eu, como filho de Deus, eu quero me apegar à verdade. Amém? Você quer se apegar à verdade? Se Satanás é mentiroso, ele é o pai da mentira, eu não sou filho dele. Então, quando ele mente, fala a sua própria língua. Eu não quero falar a língua do inimigo, eu não quero falar a língua do acusador, eu não quero falar a língua de Satanás, eu não quero mentir. A segunda coisa que eu quero dizer para você, e é um poder tremendo, é que a conexão com Deus te livra do poder da mentira. Eu vou repetir. A conexão com Deus te livra do poder da mentira. Sabe, irmãos, existem várias gamas ou várias vertentes da mentira. Aquela absoluta, que é uma falsidade, ou aquela mentira que é quando você esconde a verdade, ou aquela mentira quando você distorce a verdade, ou aquela mentira que, como o pai da mentira faz, e é a preferida dele, ele usa a verdade para mentir. Preste bem atenção no que eu estou te falando. O pai da mentira, o inimigo, ele diz a verdade, mas o objetivo dele é envolver o cristão no mal, é levar a pessoa para as trevas. Quando Jesus estava sendo tentado, lemos esse texto hoje de manhã, Lucas capítulo 4, Satanás usou a palavra de Deus e falou: está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que te guardem. Satanás estava usando a verdade, sim ou não? Sim. Sim. A pior estratégia do inimigo das nossas almas, a pior mentira que pode haver, é quando se usa a verdade para destruir, é quando se usa a verdade para fazer o mal, é quando se usa a verdade para acabar com a vida de alguém, é quando se usa a verdade para alcançar objetivos ocultos, é quando se usa a verdade de forma imprópria e não para levar a verdade. A verdade utilizada como uma ferramenta para a mentira, que foi o caso de Satanás quando tentava Jesus, ela não é aprovada por Deus. Ela não tem o selo da bênção de Deus e ela não libera o coração de ninguém. Ah, mas eu falo a verdade. Cuidado, porque a sua verdade precisa alcançar o objetivo da verdade, e o objetivo da verdade é te trazer para a luz. O objetivo da verdade é tirar de você vergonha. O objetivo da verdade é livrar o teu coração de qualquer prisão. O objetivo da verdade é que você não precisa se esconder de ninguém, de nada, tempo nenhum. É que você seja livre. Deus te dá a vitória sobre Satanás como mentiroso. Você não precisa utilizar nenhum artifício em nada. Deus te dá a vitória. Sabe, meus amados irmãos, às vezes as pessoas querem fraudar um currículo para poder alcançar um emprego. Mentira! Querem contar uma história meio verdadeira para alcançar um não problema, para poder apaziguar. Certa vez eu pregando aqui contei uma seguinte história. Eu li no livro ou ouvi em alguma reunião de alguma firma que eu trabalhei há muitos anos. Eu vou repetir, mas eu acho que você não vai se lembrar, porque eu já falei isso há bastante tempo. Se você se lembra, faz uma expressão de que está ouvindo pela primeira vez, tá bom? Me ajuda. Porque velho repete. Então, mas é a história de um camarada que saiu do trabalho e ao invés de ir direto para casa, pegou a amante e saiu com a amante. No meio do caminho, ele teve um acidente, bateu com o carro, furou o pneu, sei lá, e aí ele ficou com aquele pneu furado, e demorou um tempão, mas depois que ele furou o pneu, ele foi para a prática do adultério dele. Chegou em casa muito tarde, e a mulher dele perguntou: marido, o que foi? Aí ele falou: mulher, furei o pneu e tive um acidente. Ele falou a verdade? Falou. Mas ele usou a verdade para encobrir uma mentira. Você não precisa disso. Você é filho do Pai da verdade. Você é livre. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Deus
luta a tua guerra. Deus te dá a vitória para que você não seja destruído pela mentira de Satanás. Deus te dá vitória sobre Satanás como mentiroso. Deus te dá vitória sobre isso. A terceira vitória que Deus te dá sobre o pecado, sobre Satanás como mentiroso, a terceira vitória que o Senhor dá sobre a tua vida, está em Efésios capítulo 6, versículo 14. É a vitória da verdade sobre a falsidade. Efésios capítulo 6, versículo 14 diz assim: assim, mantenha-se firme, vista-se, cinja-se, proteja-se, mantenha a sua honra, que é o que significa o cingir-se, com o cinto da verdade. Irmãos, a calça, ela nos protege de expormos as nossas vergonhas, usando uma linguagem de muitos anos atrás, das nossas intimidades. A calça então, ou a bermuda, eu estou falando aqui da roupa do homem, ela nos dá o direito de nós estarmos assim, protegidos contra qualquer tipo de vergonha. E aí então a Bíblia fala: proteja a sua honra com um cinto. O cinto segura a calça no lugar dela, para a calça não sair do lugar. É isso que a Bíblia está apontando, é o cinto da verdade, cingidos com a verdade. Proteja-se da falsidade com a verdade. Sabe, queridos, às vezes querem envolver as nossas vidas em tantos imbróglios mentirosos, falsidades, historinhas, fofocas, porque um disse que o outro disse, que o outro falou, que o outro sentiu, que o outro percebeu, que o outro disse que alguém falou, que eu soube não sei de quem. Sabe, meus amados, a verdade, ela liberta você. Estava conversando agora há pouco aqui no corredor e estava falando como a verdade é libertadora. Seja sincero, fale com sinceridade. Ô irmão, tudo bem? Olha só, você pode me ajudar? Porque desse jeito você está me atrapalhando. Seja sincero, peça ajuda. Seja sincero, fale a verdade. Para proteger-se da falsidade, refugie-se na palavra de Deus, que é verdade. Livro de Provérbios, capítulo 30, traz uma orientação a partir do verso 5 até o verso 9, que você pode se proteger da falsidade. Como? Com a palavra de Deus. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Verso 6. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Verso 7. 2 coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. E depois ele fala também: não me dê nem pobreza nem riqueza. Só vou ler até o 8. Apenas o alimento necessário. E o verso 9 ele conclui dizendo: sabe por quê? Eu posso ter muito e vou me desviar. É melhor não ter. Eu vou me abandonar ao Senhor. É melhor não ter. Eu posso ter pouco, eu vou ficar revoltado com o Senhor. Então me protege na minha escassez. Mas eu quero me apegar aqui a essa oração: mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. E enquanto pastor, eu quero te trazer uma palavra diretiva para a tua vida. Amém, queridos? Não é pecado você se afastar de pessoas mentirosas e falsas. Não é falta de amor você evitar estar ao lado, continuamente ao lado, de uma pessoa que é mentirosa e falsa. Deus não vai te condenar se você quiser ficar longe de falsidade e de mentira. Pelo contrário, Deus diz para você: ore a esse respeito: Senhor, mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. Só presta atenção numa coisa. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não mentimos, a verdade de Deus não está em nós. 1 João capítulo 1, verso 9, todo mundo conhece, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Agora 1 João capítulo 1, verso 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Eu faço uma declaração que eu sou capaz de mentir para mim mesmo. Então cuidado, para que você, ao invés
de aproveitar-se da palavra de Deus para evitar pessoas. O pastor falou que eu tenho que ficar longe de pessoa mentirosa. A pessoa já mentiu para mim, então... Não é assim. Não minta para você mesmo com subterfúgios, com ginásticas interpretativas que vão de alguma forma justificar um teu coração duro. Se alguém pecou contra você, perdoa. Se alguém mentiu para você, perdoa. Se alguém te enganou, perdoa. Se alguém foi falso para você, perdoa. Quantas vezes essa pessoa mentir e te enganar, perdoa. E perdoar é ficar com o coração livre para com aquela pessoa. Não é parar de falar com ela, não é tratá-la mal, não é ser arrogante, grosso, ignorante, não. Agora, isso também não precisa dizer que você vai ficar te chamando. Vamos jantar hoje juntos, vamos caminhar juntos, vamos para a praia juntos. Mantenha longe de mim, Senhor. A falsidade é mentira, mas isso não me absolve, ou não me dá o direito de ser alguém que perdoa, que libera o meu coração e fico livre do mal que teoricamente alguém fez para mim e que eu me ofendi. Libere o perdão da mesma maneira como você é perdoado. Amém, querido? Mas é uma das orações que nós precisamos fazer. Senhor, tira de mim a falsidade. Tira de perto de mim a falsidade. Tira de mim pessoas falsas, interesseiras, que só estão interessadas em um grupo específico de pessoas, ou que estão se organizando sempre com o interesse de ganhar alguma coisa, de conquistar alguma coisa, de crescer de alguma forma. Isso é terrível. Senhor, me coloca do lado de gente sincera, me coloca do lado de gente que não tem falsidade. Afasta de mim, afasta da minha boca, afasta da minha vida esse comportamento. E me livra desse tipo de comportamento. A Bíblia diz que o Senhor luta por você para te dar vitória sobre a falsidade. O Senhor te livra de gente falsa nessa terra. A gente precisa de pessoas que nos ajudem. O rei Davi, o grande rei Davi da Bíblia, um grande personagem bíblico, ele não teria sido quem ele foi, não teria conquistado o que ele conquistou se não tivesse Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era filho de Saul. Quem era Saul? Saul era um homem poderoso e à época ele ainda era o rei, e Saul, o pai de Jonatas, queria matar Davi, mas Jonatas acreditava em Davi. Jonatas tinha uma visão diferente a respeito de Davi, e Jonatas protegeu, defendeu e cuidou da vida de Davi. Nós precisamos de gente assim do nosso lado. Gente que nos ajude, gente que nos defenda, gente que lute por nós, gente que tenha a coragem de lutar conosco e acredita nas nossas vidas. Essa igreja aqui começou há mais de 20 anos atrás. Esse ano fazemos 21 anos. Muitos passaram por aqui, muitos foram. Mas tem gente que acredita desde o início nesse ministério. Como não ser fiel a esse tipo de gente? Como não chorar diante de Deus por esse tipo de gente? E como não ser grato no coração por esse tipo de gente? Deus levanta pessoas para acreditarem em você e para que você chegue onde você ainda não chegou, faça o que ainda não fez e seja quem você ainda não é. É muito bom quando isso acontece dentro do casamento. Quando o marido, ele apoia a esposa, paga o preço para que ela seja. Quando a esposa apoia o marido, paga o preço para que ele seja. Mais interessante ainda é quando, depois que um dos cônjuges alcança a realização do seu sonho, a gratidão, ela multiplica no casamento o amor, ela multiplica no casamento a cumplicidade, e ela multiplica no casamento o desejo de estar um junto do lado do outro. Sabe, meus amados irmãos, nós precisamos que o Senhor nos mantenha afastado de gente falsa, mas que o Senhor aproxime de nós pessoas que nos honram, que acreditam em nossas vidas e que nos fazem chegar onde Deus tem proposto que nós possamos chegar. Amém? Quarto ponto. Sabe qual é a quarta vitória que Deus dá para você? Que Ele luta para você? É a vitória de Satanás como um imitador. Eu não vou dizer que Satanás é paraguaio nem chinês, mas ele é um imitador. Ele imita as coisas. Mas Deus te dá vitória sobre Satanás como o imitador. Você não precisa de migalha. Você tem direito de sentar-se à mesa e comer do banquete do Senhor. Você não precisa ter uma pseudo-vida.
Você tem direito à vida, vida em abundância e vida eterna. Direito conquistado por Deus na cruz do Calvário. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, por favor, Alice. Paulo escreve para a igreja de Corinto dizendo: olha, tem alguns homens, tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás é o imitador, ele se disfarça. Ele finge que vem da parte de Deus. Ele finge ser um anjo de luz. Seguinte, portanto não é surpresa que os seus servos, ou os servos de Satanás, finjam ser servos de justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. E para finalizar, por gentileza, não, era só até aí. Veja, nós precisamos entender que o inimigo imita, que o inimigo tenta copiar, que o inimigo tenta parecer que é Deus na sua vida. O inimigo tenta chegar para você através de falsos mestres, falsos ensinos, roubar teu coração da palavra da verdade. Você precisa ter discernimento espiritual. Você já orou para que Deus te encha de discernimento espiritual? Olha, um conselho que eu dou para você é quando você ouvir a palavra que eu prego, ou qualquer outra pessoa prega desse púlpito, ou qualquer outra pessoa prega para você em qualquer lugar, confira se elas estão sendo palavras espirituais, se elas estão de acordo com a Bíblia. Uma das maiores interpretações que nós podemos ter da Bíblia é o entendimento de que a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Deus não iria se contradizer, e a Bíblia toda é a palavra de Deus. Logo, se você ouve alguém dizendo uma coisa que é contrária à palavra de Deus, desconfia. Não traga para o seu coração, não aceite. Porque há imitadores, há engano, há mentira, há uma coisa que parece que é, e que até te faz bem, mas não é. E Deus não quer tratar você com pedaços. Deus quer te dar o banquete, e você não precisa de imitação. Você tem direito ao original, você tem direito àquilo que é verdadeiro, você tem direito à vitória em Cristo Jesus, você tem direito à palavra da verdade. Receba isso na tua vida. João capítulo 8, versículos 31 e 32, está escrito: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Dela sairá toda a saída para a tua vida. Livro de Lucas capítulo 11, versículo 35. Veja, falamos agora há pouco que a luz, ela faz parte da natureza de Deus, mas o inimigo quer imitar com uma falsa luz. Por isso que ele se disfarça de anjo da luz. Olha, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Fica esperto, se liga. Porque o evangelho que é pregado, o evangelho verdadeiro, as boas novas do Senhor, elas te liberam para uma vida feliz. Você será livre. Tragada foi a morte pela vitória. Você não vai ter medo da morte, porque você tem a convicção da vida eterna. Você não terá medo da arma forjada contra a sua vida, porque você sabe que o Senhor, Ele te defende, Ele te protege, Ele é o teu escudo, Ele é a tua força. Você não vai ficar preocupado do que vai acontecer. Ah, claro, né? Você é ser humano. Você de vez em quando sonda o seu próprio coração e cria alguma dificuldade aqui, acolá, mas lá no fundo há uma verdade, de uma certeza que te dá uma garantia de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem o seu propósito, né? Você não vai ser um robô que vai chegar a uma dificuldade e você, não, eu sou crente e não sinto nada, eu não tenho ansiedade nenhuma. História, sente. Mas quem é servo de Deus não fica preso à ansiedade. Ela vem e vai embora, porque fazemos conhecidas diante de Deus todas as nossas petições. E o nosso Senhor, que sabe nos livrar, Ele nos dará a vitória contra o inimigo que tenta. Cuidado, tá? Eu já falei isso também no passado e vou falar de novo. Nem toda porta que abre, ela vem de Deus para a tua vida. O inimigo também tem o poder de abrir portas
Mas quando você entra e sai, você não vai achar pastagens, vai achar ciladas. Então cuidado com as portas às quais você entra. Cuidado. Muitos anos atrás, eu estava lá na igreja de Bento Ribeiro e uma irmã foi dar um testemunho. Você já ouviu o testemunho, querido? Testemunho. É uma coisa que não honra a Deus. É uma coisa que é de gente desonesta. E ela falou, ela pegou o microfone, pediu a parte, foi dada a parte. E ela pegou o microfone e começou a dar o testemunho dela. Olha, irmãos, eu estava com uma dívida muito grande, eu estava devendo muito dinheiro. E Deus me mandou, vai ao banco, eu fui. E Deus me mandou ir no caixa, eu fui. E quando eu fui no caixa, de repente, o caixa deixou um dinheiro ali na porta, na mancada dele. E o caixa virou as costas e saiu. E eu entendi que era de Deus. Peguei aquele dinheiro e fui embora. Ladra, tem que ser presa, tem que ir em cana. Testemunho. Nem toda porta que abre é Deus que abriu. Eu estou usando esse exemplo, é real, tá? E o que é pior, é real. Para que você entenda que nem tudo aquilo que aparentemente vai resolver a tua vida é Deus quem está te dando. Toma cuidado, vigia. Satanás, ele se traveste de luz, ele é treva, ele é escuridão, ele é mentira, mas ele vai tentar te enganar e vai tentar te enganar, dizendo, olha, você vai resolver o seu problema, olha, você não está querendo resolver tanto o seu problema, essa é a solução, o teu problema é o teu casamento, se livra dessa mulher, se livra desse homem, o teu problema é falta de dinheiro, faz um empréstimo e não paga, o teu problema qual que é? Dá uma volta em alguém, rouba, defrauda, minta, engane. Vigia, porque nem toda a porta que aparentemente de oportunidade que surge para resolver os teus problemas, não é Deus quem está abrindo. A vitória de Deus na tua vida, através da conexão, vai te fazer entender quem é o imitador, e você terá a vitória de Satanás, contra Satanás, que quer imitar as coisas de Deus, porque o que você quer, o que nós queremos, é a vitória de Deus em nossas vidas, amém, queridos? E não vitória conquistada com desonestidade, com corrupção, com atos fraudulentos ou com aquilo que não agrada ao coração de Deus. Nada que não agrada o coração de Deus vem de Deus. Pode parecer, uma redundância, mas é importante que você se lembre disso. Cuidado, para que a luz que você acha que você teve, se ela contraria as coisas de Deus, cuidado, porque essa luz em seu interior, elas podem ser da fonte do imitador. Vigia. Ainda 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1, está escrito: então, amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muita gente fingindo que é de Deus, mentindo, falando um monte de coisa, sugerindo um monte de coisa, ensinando um monte de coisa. A Bíblia diz que você não pode julgar pessoas. Pessoas você não pode julgar, certo? Mas espíritos você pode. Pelo contrário, a Bíblia diz não só que você pode, mas diz que você deve. Deve. Então veja, não acredite em qualquer espírito. Não acredite em qualquer influência que vem sobre a sua vida. Não acredite em qualquer sopro que vem sobre a sua vida. O que nós pregamos é que você deve examinar as Escrituras, porque vocês julgam que nelas a vida eterna. Sim, e elas têm a vida eterna, e elas testificam de Jesus Cristo. Então, se é a verdade, vai apontar para Cristo, para as coisas de Cristo, para andar com Cristo e para a luz que está em Cristo Jesus. A vitória da conexão te dá o direito de você não andar enganado pelo imitador. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Quem está conectado com o Senhor terá a vitória de Satanás como opositor. Satanás se opõe, queridos. Sabe aquela coisa que a gente fala, pedra de tropeço? Sabe aquela coisa que vem para atrapalhar? Ou a canção da Ludmilla que eu gosto tanto, o que vem para tentar ferir o valente de Deus?
É o opositor, aquele que se opõe, aquele que não apoia, pelo contrário, aquele que te traz dúvida, aquele que te atrasa a vida, aquele que te impede, que te empata, aquele que te atrapalha. Satanás é quem faz isso. Mas a conexão com o Senhor Deus te dará vitória sobre as oposições do inimigo na tua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, está dizendo o seguinte, Paulo, apóstolo Paulo, amém? Estamos juntos? Apóstolo Paulo era crente? Sim ou não? Servia a Deus? Tinha o Espírito Santo? Mas Satanás conseguiu impedir ele? Olha aí. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis. E não apenas uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos impediu. Graças a Deus que depois ele foi. Ele teve vitória. O impedimento veio, mas a perseverança vence o impedimento. A perseverança, ela supera o impedimento e a oposição. Quais têm sido as oposições do inimigo contra a tua vida? O que você sente que é uma batalha, parece que é algo espiritual, que quando você está começando, que quando as coisas estão acontecendo, que quando daqui a pouco, brum! A perseverança no Senhor te dará vitória contra toda a oposição de Satanás, e você não vai ter que lutar, porque essa batalha pertence ao Senhor. Ele te dará vitória, porque Ele luta as tuas batalhas, e Ele concede vitória aos seus filhos. Porém, a oposição de Satanás é real, e sim, ele impede. Agora, o que cabe a cada um de nós diante da oposição? Tem gente que desiste no meio do caminho. Tem gente que abre mão. Tem gente que diz, não dá para mim, é muito pesado, é muito difícil, não quero mais. Ou perde a paciência. Mas a Bíblia diz que na perseverança está a vossa força. Sabe, meus amados irmãos, a gente precisa entender que quando nós estamos em Cristo, nós temos o direito de insistir e de perseverar, e toda oposição cairá por terra em nome de Jesus Cristo. Não pensa que as coisas vão ser automáticas só porque eu estou na igreja, só porque eu sou de Deus, só porque eu leio a Bíblia, só porque eu dou o dízimo, só porque eu sou crente. A oposição, ela é real, mas não desista jamais, né? Como diz a canção, que vem para tentar ferir o valente de Deus. Em outra parte ela fala, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Deus te chamou para ser alguém que persevera, 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 persevera. Agora, a oposição maligna precisa ser vencida pela tua perseverança.